Olá pessoal, o professor Léo Gomes por aqui, do canal Veritas Matemática. Então vamos lá. Este vídeo aqui é o primeiro vídeo do projeto de aulões, tá, que eu vou fazer ao longo desse ano de 2022, ok? Cada aula eu vou trazer um assunto diferente. Será uma aula um pouquinho longa, né? Não serão aqueles vídeos curtos, né, de 5 minutos, de resolução de uma questão, por exemplo. Não tem nada contra quem faz isso, tá? Mas eu quis trabalhar neste formato de aula um pouco mais longas, tudo bem? Vou apresentar a lei dos cossenos nessa primeira aula e vou também fazer 4 exercícios básicos. Tá legal? Então vamos à aula. Então o que diz a lei dos cossenos? Ela diz o seguinte: eu tenho um triângulo de vértices A, B e C. Em geral nós chamamos, né, o lado oposto, né, ao vértice, que a gente sempre representa por letra maiúscula, nomeamos com a letra minúscula, né? Então o lado BC eu vou chamar de Azinho, o lado AC chamar de Bzinho, o lado AB chamar de Czinho, tá? Eu falar tanto o lado AB como o lado BA não faz diferença, não estamos trabalhando com segmento orientado. Segmento orientado faria diferença. Eu começo no A, termino no B, é uma coisa. Eu começo no B e termino no A. Aqui nós estamos falando de segmento, tudo bem? Então, falar BC ou CB, tanto faz. Nesse caso aqui, o Azinho, em algumas horas eu vou me referir ao comprimento do segmento BC. Quando eu falar Azinho, eu estou me referindo ao comprimento do segmento BC. E outras horas, quando eu falar Azinho, eu estarei me referindo ao segmento, né? Ao ente geométrico, tudo bem? Então vamos lá, o que me diz a lei dos cossenos? Ela diz que um lado ao quadrado, nesse caso é o Azinho, é igual à soma dos outros dois ao quadrado, é B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Olha só, soma de dois quadrados, que é diferente do quadrado da soma. Né? Quadrado da soma é isso aqui. Eu tenho um quadrado, elevo a 2, né, de uma soma B mais C. Tudo bem? Então, atenção aí no linguajar técnico, tá? Da linguajar matemático. Então, A2 é igual a B2 mais C2, quer dizer, um lado ao quadrado é a soma do quadrado dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados B e C. Observe o seguinte, é muito parecido, né, com o teorema de Pitágoras, né? Um lado ao quadrado, maior lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. A lei dos cossenos ela é uma generalização do teorema de Pitágoras, podemos assim dizer. Ou podemos falar que o teorema de Pitágoras é uma particularização da lei dos cossenos. Das duas maneiras as duas maneiras estão corretas, tudo bem? Sendo que no teorema de Pitágoras eu tenho que tomar cuidado que o teorema de Pitágoras é o maior lado ao quadrado é a soma do quadrado dos outros dois. Esse termo aqui ele não existe, tá? Até porque o cosseno de 90 graus é zero, tá ok? Mas a lei dos cossenos ela continua tendo essa forma aqui quando a gente aplica para os outros dois lados. Já vou esclarecer isso aqui. Então vamos lá, ó. Se eu fiz para esse lado Azinho, eu poderia fazer para o lado Bzinho e Czinho? Sim, mas eu teria que ter o ângulo. Né? Observe que um detalhe é que A ao quadrado é igual a B2 mais C2 menos 2 vezes BC cosseno de alfa, que é o ângulo oposto ao lado Azinho, que está aqui do lado esquerdo do sinal de igual. Tá? Quer dizer, que é o ângulo formado pelos lados B, pelos outros dois lados do triângulo, são os lados B e C. Eu poderia escrever mesma coisa aqui, ó, B2 é igual a quanto? É igual a C2 mais A2 menos 2CA cosseno de beta. Eu vou chamar de beta o ângulo oposto ao lado Bzinho, tudo bem? E vou chamar de gama o ângulo oposto ao lado Czinho. Então observe aqui que eu
estou me referindo ao segmento AB, quando eu falo Czinho. Aqui na fórmula, eu me refiro ao comprimento do segmento. Então, é Azinho, Bzinho, Czinho. Aqui não é o ente geométrico, não é o lado. Eu me refiro ao comprimento daquele segmento. Todo segmento tem uma propriedade. Que propriedade é essa? Tem uma característica. Que característica é essa? É o comprimento dele. Tudo bem? Então, agora aqui, Czinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes cosseno de gama. Tudo bem? Faz sentido, né? Não teria sentido valer para um lado só, né? Imagine só vale para o lado, só vale aqui para o azinho, né? Azinho ao quadrado é igual a bzinho ao quadrado mais czinho ao quadrado menos 2bc cosseno alfa. Isso não faz muito sentido, né? Por que não vale para os outros dois lados? Tá? Voltando aqui ao teorema de Pitágoras, que eu comentei antes, eu vou chamar aqui de Azinho, a hipotenusa, Bzinho e Czinho os catetos. Tá? Aí quando você aplica o teorema de Pitágoras, o cosseno de 90 graus é zero, que é o ângulo oposto ao lado Azinho. Aí por isso que fica A2 é igual a B2 mais C2. Se eu aplicasse a lei dos cossenos, por exemplo, para o lado Bzinho, como é que ela ficaria? Ficaria como está aqui, ó. Bzinho ao quadrado é igual a Czinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado menos 2Ca cosseno de beta. Não mudaria nada. E o cosseno de beta quem é? O cosseno de beta a gente sabe, né? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seria C sobre A. Né? Ok? Vou até escrever aqui, ó, para vocês verem uma coisa que é interessante. Então eu teria Bzinho ao quadrado é igual a Czinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado menos 2Ca, que é um cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é um cateto adjacente a beta? O B é o oposto, é o ângulo oposto ao ângulo beta. O Azinho é o maior lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. E o Czinho é o cateto adjacente. Então ficaria vezes C sobre A. Corta A com A, né? Eu ficaria com menos 2C ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Eu vou ter aqui B ao quadrado é igual a quanto? A ao quadrado, C ao quadrado menos 2C ao quadrado fica menos C ao quadrado. Que é o teorema de Pitágoras, sendo que aqui aconteceu o quê? Eu isolei um cateto, eu não isolei a hipotenusa, né? Se eu jogasse um menos C para a esquerda, eu teria aqui C2 mais B2 igual a 2. Tá? Muito cuidado, pessoal, para não decorar o teorema com as letras aqui que eu estou utilizando. Quer dizer, então você não está entendendo o teorema. Se você pegar um livro, em geral os livros americanos, eles chamam a hipotenusa de C. Então eu não vou ter A2 é igual a B2 mais C2, eu vou ter C2 é igual a A2 mais B2, que ele troca de lugar o C com A. Aqui é o C e aqui é o A. Aí vai ficar diferente, vai ficar C2 é igual a 2 mais B2. E como é que fica aqui no Brasil? Antes de eu riscar aqui, é A2 é igual a B2 mais C2. Quando eu trabalhava em colégio, eu fazia provas, né? Às vezes eu gostava de fazer essa brincadeira. Praticamente todos os alunos caíam, né? Por quê? Porque ele decorou a imagem do teorema. Ele não compreendeu o que o teorema diz. Este é um grande problema. Por isso que eu quis fazer essa aula, esse aulão, não para resolver um exercício só. Não estou dizendo que está errado isso. Mas isso já é bom. Isso é bom para quem já dominou o teorema, já entendeu razoavelmente bem a aula e de repente travou em algum exercício ou outro. Não é bom para quem nunca viu a teoria e vai direto para o exercício, não sabe, né? Aí tenta meio que decorar
E na verdade a pessoa não está entendendo nada, ela está decorando o processo. Não estou dizendo que decorar é ruim. Toda matéria tem decoreba. Por exemplo, você tem que saber que essa lei aqui é chamada lei dos cossenos, né? Não é lei do João, nem lei do Pedrinho. Ela tem um nome, ok? Então isso é uma decoreba, tá? Mas só que você entender o que é a lei dos cossenos, isso já é outra história, ok? Aí vamos falar aqui um pouquinho do cosseno, tá? Que se você não souber algumas coisinhas, você não faz os exercícios. Tudo bem? Eu vou só apagar essa parte daqui, ó. Vou apagar essa parte daqui também. E lembrando o seguinte, né? Em nenhum momento eu particularizei o triângulo. Eu não falei que era um triângulo acutângulo, quer dizer, aquele triângulo que tem todos os ângulos agudos. Eu não falei que só valeria para um triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? E nem falei que só valeria por um triângulo obtusângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo obtuso. Isso vale para os três triângulos, qualquer triângulo, vale para o triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo, ok? São todos os triângulos, qualquer triângulo vale a lei dos cossenos, tá legal? Então vamos lá, ó. Eu tenho uma lei bem interessante que é a seguinte: cosseno. Tem uma relação entre cossenos, melhor dizendo, né? Cosseno de θ é igual a cosseno igual a menos cosseno de 180 menos θ. Isso aqui você tem que gravar. E outra coisa, quando o ângulo ele está entre 0 e 90 graus, o cosseno de θ é maior do que 0. Então já dá para nós tirarmos algumas conclusões dessas duas linhas aqui destacadas com marcador amarelo. Então olha lá, eu sei que o cosseno de um ângulo agudo ele é positivo. Ora, se o cosseno de um ângulo agudo ele é positivo, o cosseno de um ângulo obtuso ele vai ser negativo, né? Porque quanto é que vai ser um cosseno de um ângulo obtuso? Vamos fazer aqui uma cosseno de 100. Cosseno de 100 é menos o cosseno de 180 menos 100, que é igual a menos cosseno de 80. Mas o cosseno de 80 é positivo, menos cosseno de 80 vai ser negativo. Então os ângulos obtusos, eu peguei só particularizei, peguei um exemplo, tá? Então os ângulos, você vai ver que qualquer ângulo obtuso que eu faça, ocorrerá uma situação análoga a essa, tá? Eu vou ter o θ maior que 90 graus, então 180 menos o θ, que é maior que 90 graus, vai dar um ângulo menor que 90, tá? Mas se fosse 180 menos 90, daria 90. Mas é 180 menos alguém maior que 90, então vai dar menor que 90, tá? E os ângulos entre 0 e 90 têm um cosseno positivo. Menos vezes mais, fica menos. Ok? Se eu fizesse aqui com 120, né, o cosseno de 120 é menos cosseno de 60. Tá? Então, você tem que ter isso decorado, mas tem que entender, né, entender essas relações. Eu não vou demonstrar essas relações, simplesmente estou apresentando elas e você decora para a gente poder fazer o exercício daqui a pouco. Olha só. Você precisa saber alguns ângulos notáveis, né? Porque nos exercícios, alguns ângulos 30, 45 e 60, né, ele vai considerar que você já sabe. Não necessariamente o exercício ele vai lhe dar o valor desses cossenos. Tá?
Para quem for fazer, de repente, alguma prova mais avançada, de repente um cosseno de 36, né? Pode ser considerado um ângulo notável, mas aí são casos particulares. Quem for fazer um pré-vestibular militar, por exemplo, né? Às vezes o cosseno de 36 você precisa saber ele de cabeça. Mas casos, né? Isso aí são casos bem particulares. Em 99% dos casos, os ângulos notáveis eles são 30, 45 e 60. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 é igual a meio. Tá? Então você tem que saber esses três casos. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 é igual a meio. Depois eu vou relacionar isso com seno, tudo bem? Nos outros aulões eu vou fazer aula de lei dos senos. E depois no terceiro aulão eu vou juntar a lei dos senos com a lei dos cossenos. Vamos com calma, não há necessidade para termos pressa. Aqui nós não estamos em nenhum colégio, nenhum pré-vestibular que tem que cumprir o cronograma. Tá? Aqui quem define o cronograma sou eu, né? E eu decido o ritmo da aula. Tá ok? Então, ó, vamos explorar um pouquinho mais essa relação aqui. Olha só, se eu tiver... Só descer aqui um pouco. Eu falei que o cosseno de 90 é zero, né? Vamos escrever aqui, ó, cosseno de 90 por essa relação. Cosseno de 90 é igual a menos o quê? Cosseno de 180 menos 90. Que é igual a menos cosseno. Então, cosseno de 90 é menos cosseno de 90. Eu vou ficar com 2. Cosseno de 90 é igual a zero. Então, eu vou ter que o cosseno de 90 vale zero. Né? É o que acontece quando a gente aplica Pitágoras, né? Desculpa, quando a gente aplica a lei dos cossenos em relação ao maior lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa, o ângulo oposto a ele é o ângulo de 90 graus. Aí o que vai acontecer? O cosseno de 90 vai ser zero e esse termo aqui se anula. Aí fica a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados e dos catetos. Tudo bem? E vamos falar um pouquinho só cosseno de 0 e cosseno de 180. Cosseno de 0 vale 1, tá? E, consequentemente, o cosseno de 180 vai valer menos 1, correto? Se o cosseno de 0 vale 1, então 180 menos 0 é 180. Né? Cosseno de 0 é 1, então menos cosseno de 180 é 1. Passa o menos para o outro lado, cosseno de 180 é menos 1. Tudo bem? Então é isso aí que você tem que decorar, mas compreender. Não demonstrarei a lei dos cossenos, vou deixar isso para uma outra aula. Tá? Vamos direto para a aplicação. Eu não estou considerando, pessoal, esta aula para uma pessoa leiga no assunto, que não sabe nem direito o que é um triângulo retângulo, não viu linhas trigonométricas. Eu já estou considerando. Considero que a pessoa já viu isso alguma vez e não quer relembrar ou não aprendeu muito bem, né? Então quer, como se diz, fechar alguma falha, né? Suprir aquela falha, tudo bem. Agora, se você, Leonardo, eu nunca vi, não sei nem direito o que é um triângulo retângulo, não sei seno, não sei o que é cosseno, então fica calmo. Mais à frente eu publicarei algumas aulas um pouco antes dessa, que não tem como, qualquer aula que eu gravar, tá? Você vai ter que ter alguns pré-requisitos. Isso é impossível não ter pré-requisito nenhum, porque senão eu vou estar voltando lá na alfabetização ensinando você a somar 1 mais 1. Então não se desespere, tá? Tudo na vida tem pré-requisito. Então vamos lá fazer alguns exercícios. Então aqui, ó. Calcule o terceiro lado de um triângulo sabendo que os dois primeiros medem 5 e 8 que formam 60 graus. 60 graus. 60 graus foi fogo, né?
60 graus. Então vamos lá, fazer só um rascunho aqui do triângulo. Não precisa ser nada proporcional, tá? É só um auxílio para resolvermos o problema. Não tem que ser perfeito. Ele não fez proporcional. Se você quiser proporcional, você mede lá vai lá com o transferidor. Ou nem precisa de transferidor, com régua e compasso dá para traçar um ângulo de 60. Aí mede lá com a régua 5, 8, beleza. Ou você pode fazer até o desenho num programa de geometria que fica perfeitíssimo. Então vamos lá, eu quero descobrir esse carinha aqui, ó. Os dois primeiros medem 5 e 8. Tanto faz eu botar o 8 em cima e o 5 embaixo, ou como está aqui. Não vai mudar em nada, tá? E que formam 60 graus. Então vamos lá, ó. Aplicando a lei dos cossenos, eu vou ter que x ao quadrado é igual a quanto? 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 8. Cosseno de 60 é igual a... Voltar aqui, ó. Vamos lembrar. Cosseno de 60 vale meio. Esse exercício aqui, os dois primeiros exercícios eu retirei do livro Geometria 2 do Eduardo Wagner, tá? Do grande professor aí do Papman, né? Professor de matemática que não conhece Papman não é professor de matemática, né? Tem que tomar um cascudo aí para conhecer o Papman, né? Então, apesar no livro, o primeiro, como os autores vêm em ordem alfabética, as pessoas acabam falando que o livro é do Morgado, né? Mas o grande geômetra ali é o professor Eduardo Wagner, tá? Então depois, quem não conhece, faça o favor de procurar na internet quem é o Eduardo Wagner. Os dois primeiros exercícios eu tirei do livro Geometria 2, do Eduardo Wagner. E os dois, o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto que eu vou fazer, eu retirei do livro do Matemática Elementar, do Gelson Iese. Não é só ele que é o autor, mas a coleção é mais conhecida por a coleção de Matemática Elementar do Gelson Iese, que praticamente acho que o nome dele está em todos os livros, né, como autor. Então vamos lá, 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. 5 vezes 8, 40. Então, ó, eu vou ter aqui, opa, 25 mais 64 menos 40. Isso vai me dar 64 menos 40 dá 24. 24 mais 25 vai me dar 49. Então eu vou ter que x ao quadrado é 49. X é igual a mais ou menos raiz de 49, que é igual a mais ou menos, né, 7. Mas só que medida negativa não faz sentido pra gente, né? Então x é igual a 7. Observe que a partir de agora, você tendo o 7 aqui, eu posso calcular os outros ângulos se eu quiser, né? Não necessariamente serão ângulos notáveis. Por exemplo, se eu quiser calcular esse ângulo daqui, ó, vou chamar ele aqui de alfa, por exemplo. Só você aplicar 5 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes x, cosseno de alfa. Uma coisa que eu não falei importante. Observe que aqui, ó, na lei dos cossenos, eu tenho 4 entradas, A, B, C e cosseno alfa. Então, quer dizer, se eu tenho 4 números que eu vou entrar nessa fórmula, né? Eu preciso de 4 números para a fórmula. Se eu colocar 3, o quarto número está pré-determinado. O quarto valor é pré-determinado. Tá? Se eu tiver só 2, vamos dizer, por exemplo, eu tenho o A e o B. Eu vou ficar com uma relação entre C e cosseno de alfa. Se eu só tenho B e C, eu vou ficar com uma relação entre A e cosseno de alfa. Agora, se eu tenho 3 valores, por exemplo, eu tenho A, B e C, eu consigo calcular o cosseno de alfa. Se eu tenho B, C, cosseno alfa, eu consigo calcular o A. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho 2 lados e o cosseno do ângulo formado por esses 2 lados.
eu consigo calcular o x. Quer dizer, eu tenho 3 entradas, a quarta entrada eu descubro. Ok? Então é importante, esses comentários que estou fazendo, eles são importantes para que você compreenda melhor o teorema, para que você olhe. Claro, eu sou professor de matemática, eu dou aula já desde 2005, que eu comecei a dar aula como monitor de cursinho, aula particular, etc. Então, assim, essas coisas podem ser evidentes para mim, mas não são para você. Você está começando agora, então você não vai ter essa visualização, né, desses detalhes todos que eu estou passando. Isso não quer dizer que eu sou melhor que você, porque eu tenho mais experiência que você, só isso. Também quando eu comecei a dar aula, se você pedisse lá na época do meu pré-vestibular, que eu fiz lá 2003, 2004, Leonardo, me dá uma aula de líderes cossenos, com certeza minha aula não teria essa qualidade, ela seria bem inferior, né? Porque o meu objetivo era resolver exercício. Existe uma diferença muito grande entre você resolver um exercício e acertar, e entre você ter um domínio da teoria e passar essa teoria à frente. Tá? E assim, eu estou indo com calma porque não tem interesse nenhum correr. Se quiser correr, não será aqui nas minhas aulas, tudo bem? Já deixo claro para não ter nenhum desencontro de expectativas. E outra coisa, gostou da aula, meu cara? Por favor, né? Dá uma curtida, compartilha com o próximo, deixa um comentário ali. Pode ser também, pode fazer uma crítica à aula. Pessoal, a aula está muito longa, você fala demais, você é chato, tal, não sei o quê, né? Não tem problema nenhum. Só falar de maneira respeitosa aí que eu irei lhe responder, tá? Então, se inscreve no canal se gostou do canal, tá? Porque infelizmente tem que pedir isso, porque senão às vezes as pessoas assistem, esquecem de curtir, não fazem nada e, né, o canal acaba não tendo um retorno e aí, não sei, tá bom, tá ruim, coisa, né? Tô me dedicando aqui e não tô vendo resultado, tudo bem? Então se possível, faça isso se não for, né? Claro, caso você goste, né? Se você não gostar, não precisa nem curtir, fica tranquilo. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Bora lá para a questão 2, chego de conversa. Em um triângulo ABC, AB é 10, AC é 14, BC é 16. Calcule o cosseno de B. Que eu tinha falado. Eu tenho 3 entradas, os 3 lados. Qual é a quarta entrada que eu quero descobrir na fórmula? É o cosseno do ângulo. Então vamos fazer o nosso rascunhozinho aqui, né? Só o nosso esboço, né? A, B, C. AB vale 10. AC 14. BC 16. Ele quer saber esse camaradazinho aqui, ó. B. Tá? Então, vamos novamente aplicar a lei dos cossenos. Vou aplicar a lei dos cossenos em relação ao 16? Não, vou aplicar em relação ao 14, em relação ao lado AC. Porque eu tenho o cosseno, né? Não vou aplicar em relação ao 16, vou aplicar em relação a 14. Porque eu tenho... Não é porque eu tenho, porque eu quero descobrir o cosseno de B. Aí eu vou conseguir isolar o cosseno de B. Se eu aplicar aqui em relação a 16, eu vou calcular o cosseno de A, que não me interessa. Então vamos lá. Eu vou ter que 14 ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 16 vezes 10 cosseno de B. Quanto é que é 14 ao quadrado? 196. Se você não sabe, faz na mão. 16 ao quadrado, 256. Esses números é bom você saber, tá, pessoal? Os quadrados até 20. Porque aí, na hora de uma prova, você não perde tempo, né? Você vai decorar, realmente. Quanto é que é 13 ao quadrado? 169. 14 ao quadrado? 196. Né? E por aí vai. Aí, é claro, 50 ao quadrado é 5 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, né? Fatoração. Propriedade de fatoração. Vai ficar 2.500. Quer dizer, então, 50 ao quadrado é 2.500. 60 ao quadrado é 3.600. Né? Então, vou ter aqui 2.500, 3.600. Isso aqui é 60 ao quadrado. Aqui é 50 ao quadrado. Se eu tiver algum número aqui, sei lá, 2.729, eu sei que a raiz dele, né, tá entre 50 e 60. Então é bom você, né, saber manipular bem os números, né, saber tabuada, senão você não tem como aprender matemática, né? Então se você não sabe tabuada, aprenda para ontem. Não precisa ficar triste não, né? Só correr atrás do prejuízo. Não precisa contar para ninguém também não, para não pode estar com vergonha, não precisa contar para ninguém, só estuda tabuada, aprende, decora tabuada e bora à luta. 10 ao quadrado é 100, né? Então, aqui é todo mundo aqui é número par, né? Então eu posso até dividir por 4 de todo mundo, né? Para ficar mais fácil de trabalhar. Então vamos dividir por 4 aqui, ó, essa galera toda. 16, né? 16 por 4 dá 4, 100 por 4 dá 25,
196 por 4. Se fosse 200 dividido por 4, daria 50, né? Mas só que isso aqui é o quê? O que é 196? 196 é 200 menos 4. Se eu for dividir por 4, 200 por 4 é 50. 4 por 4 é 1. Então 50 menos 4. 50 menos 1 vai me dar 49. 256, né? 256 é 2 elevado a 8, né? Tá? 256 é 2 elevado a 8. Se eu for dividir por 4, que é 2 ao quadrado, aqui vai ficar 2 elevado a 6, né? Então vai ficar 128,64. Ah, Leonardo, você está fazendo conta muito rápido. Tudo bem, estou falando devagar, porque assim, eu não entendo nada de potência. Então, amigo, você tem que correr atrás aí. Eu não vou colocar aula de potência agora no canal. Você corre atrás de algum canal. Tem excelentes professores aí ensinando coisas mais básicas, tá? Não vou citar nomes aí. Você faz uma pesquisa aí no YouTube e parte pra cima, sem medo. Larga um pouquinho fofoca de rede social e vamos trabalhar. Então aqui, ó, 49, 64, 25. Deixa eu ver se é isso mesmo. 100 por 4, 25. 256, 128, 64. Porque se fosse 200 daria 50. Né? Mas como tirei 1, ficou 49. Beleza. Então olha só. Eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 4 vezes 10 cosseno de B, né? Joguei para a esquerda aqui, né? E fiquei com 64 mais 25 menos 49. Olha só, 64 mais 25, que vai dar 9,89. Menos 49, isso aqui vai dar 40. Então aqui, ó, 40 eu posso simplificar, né? 4 vezes 10, 40, que fica 1. Cosseno de B, meio. Quem tem cosseno meio é 30 graus, não é isso? Olha lá, ó. Não, errei, ó. Cosseno meio é, desculpa aí, é 60. Beleza? Foi a mesma coisa aqui, né? Cadê o primeiro exercício? Aqui, ó. Cosseno 60, meio, né? Então, cosseno 60, meio. Então, olha só. Então, B vai ser igual a... Calcule o cosseno de B, né? Ele não pede quem é o B, mas a gente coloca aqui, né? B igual a 60 graus. Olha com calma, se tiver com dificuldade, para o vídeo. Pessoal, eu fazendo é fácil, né? Então você para o vídeo e refaz a questão, tudo bem? Vou fazer o próximo aqui, então para o vídeo, volta, não tem problema nenhum, tá? Tenha calma, aqui não tem pressa para você apresentar a lista de exercício, não vai ganhar ponto em lista de exercício nem nada. Então aqui, ó, perceba o seguinte, nesse exercício daqui, esse primeiro, o que eu fiz, ó? Eu dei dois lados, o ângulo entre esses dois lados, pedi para calcular o terceiro lado. Ok. Esse outro aqui eu já dei os três lados, pedi para calcular o cosseno de um dos ângulos. Poderia pedir também o cosseno desse ângulo A ou do C, tanto faz. Tá? Agora o que vai acontecer aqui, ó? Eu quero saber qual é o x que vai fazer com que esse triângulo, né? Com que esse triângulo exista, né? E esse ângulo aqui, oposto ao maior lado, é x mais 2. Observe que esse triângulo é um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso, né? Tá? Não tem como um triângulo ter dois ângulos obtusos, porque o ângulo obtuso é maior que 90 graus. Dois ângulos maiores que 90, a soma dá maior que 180, né? E a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, não pode ser maior. Então vamos lá. Lei dos cossenos nele. Então aqui, ó. X mais 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado. X mais 1 ao quadrado. Menos 2 vezes x. Vezes x mais 1. Cosseno de 120. Quanto é que é o cosseno de 120? É menos o cosseno de 60.
Quanto é que é o cosseno de 60? Meio. Então aqui é menos meio. Tá? Então, ó. Reescrevendo aqui, ó. Eu vou ter x2 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 2 vai dar 4x, mais 2 ao quadrado, 4. Estou utilizando o quadrado da soma, né? Mais x ao quadrado, mais x2, mais 2x mais 1, né? Aí eu já vou cancelar aqui, né? Aqui é meio vezes 2, cancela, fica 1, 1. Aqui é menos, com menos fica mais, né? Mais o que? Mais x vezes x, x2. X vezes 1, x. Então aqui eu vou cancelar x2 com x2, tá? Aí eu vou ficar com x2 mais x2, vou ficar com 2x2. Beleza. Aqui eu vou ter 2x mais x dá 3x. 4x. 3x menos 4x dá menos x. Tá? E agora eu vou ter 1 e 4. 1 menos 4, menos 3. Observe o seguinte, nesse exercício eu tinha que saber fazer, né? O quadrado da soma, cair numa equação de segundo grau, então tem pré-requisitos, né? Só conferindo aqui, x2 cancela com x2, x2 mais x2 dá 2x2, que eu tenho 3x menos 4x vai me dar menos x, aqui é 1 menos 4 menos 3. Beleza. Então, ó, vamos fazer lá a equação do segundo grau. Você poderia também ver direto, né, aqui, quanto é que é a soma. A soma é menos 1 sobre 2, né? Menos b sobre a. Então aqui vai dar meio. Quanto é que dá o produto? Menos c sobre a. Desculpa, é c sobre a. Menos 3 meios, né? Então as raízes são menos 1 e meio. Não é isso? Não, 1 e menos meio, né? As raízes são 1 e menos meio. X é igual a 1. x1 é igual a 1. x2 é igual a menos meio. Vê se não bate aqui, olha só. Opa, não. Fiz errado aqui, né? É menos 3 meios e 1. Não. É menos 1 e 3 meios, desculpa. É menos 1. x2 é menos 3 meios. Por quê? Quanto é que dá o 3 meios só? Olha só, quanto é que dá o produto de menos 1 e 3 meios? Dá menos 3 meios. E quanto é que dá a soma? 3 meios é 1,5. 1,5 menos 1 dá meio, tá? Então a soma está aí. Ah, Leonardo, você fez soma e produto direto. Sim, fiz direto, né? Você poderia fazer por Bhaskara. Problema nenhum. Fique tranquilo. Tá? É só você fazer lá. Delta é B2 menos 4AC, tá? Então, se você não se sente confortável fazendo soma e produto, faz por Bhaskara depois. Tá legal? Então, quanto é que vale o x? A gente sabe que menos 1 não serve, porque se x for igual a menos 1, eu vou ter um lado negativo, né? E aqui vai dar um lado zero de comprimento. Tudo bem, aqui deu o lado deu comprimento 1. Beleza. Mas aqui deu 0 e aqui deu... Desculpa, aqui deu 0, aqui deu menos 1 e aqui deu 1. Quer dizer, não pode ter lado negativo nem lado valendo 0. Ok? Então, x2, né, é igual a 3 meios. Tudo bem? Então vamos para o próximo exercício.
Na verdade eu botei 3 do Eduardo lá do livro do Geometria 2 do Eduardo Wagner, né? São 5 exercícios, eu tinha falado que eram 4, né? Os 3 primeiros são do Eduardo Wagner, Geometria 2, e agora esses outros 2 são do Matemática Elementar, da famosa coleção Matemática Elementar. Então vamos lá, ó. Vamos fazer, eu quero descobrir quem é o x, né? Então, ó. Chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? Então vamos aplicar a lei dos cossenos aqui, ó. Então eu vou ter 8 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 7 vezes 10. Deixa eu escrever ao contrário aqui. 10 vezes 7 cosseno de alfa. Observa o seguinte, pessoal. Quanto é que é 7 cosseno alfa? 7 cosseno alfa é o x, né? Em muitos livros ele acaba escrevendo assim, né? Ah, o lado vezes o cosseno é a projeção desse lado, né, sobre o outro, né? Aí aqui ele escreve, em vez de escrever 7 cosseno alfa, ele coloca a projeção desse lado sobre esse, né? É comum também a gente ver escrito dessa maneira, a lei dos cossenos. Então, ó, vocês fizer isso aqui, ó, se você fizer isso aqui, cosseno alfa é quanto? É x sobre 7. Então x é 7 cosseno alfa, ficou cruzado, né? Tá? Quem estava com dúvida. Então agora vamos resolver, né? 8 ao quadrado é 64, 7 ao quadrado é 49, 10 ao quadrado é 100. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 vezes 10 vezes x, joguei para a esquerda, né? Aí ficou 100, né? Se fosse 100 menos 64, daria quanto aqui? 100 menos 64 vai me dar 36, né? Então eu vou ter 100 menos 64 vai me dar 36, 36 mais 49. Se fosse 50, 50 mais 36 me daria 86. Mas como é 49, eu somei 1, vou tirar 1, vai me dar 85, né? Se eu não errei em conta, é isso aí. Tá? 85 dividido por 2 vai dar 40. 80 por 2, 40. 5 por 2, 2,5. Então vai dar 42,5. Mas eu tenho que dividir por 10 ainda, né? Dividir por 2, vou dividir por 10 agora. Então vai ficar 42,5 por 10, vai dar x, será igual a 4,25. Faz sentido, né? Tem que ser menor do que 10, né? Ok? E tem que ser menor que a metade. Por quê? A projeção do 8 sobre o 10 é maior. Do lado que mede 8. Né? É maior que desse aqui. Se fosse 7 aqui e 7 aqui, o x seria 5. Eu teria um triângulo isósceles. Mas não é o caso. Então, como o 8 é maior, como o 8 é maior que 7, a projeção do 8 sobre o 10 vai ser maior do que a projeção do 7, tá? Aqui sobre o... Claro, a projeção poderia ser menor. Falei besteira aqui, né? Se eu tivesse, né, se eu tivesse aqui assim um 8, né, com um ângulo bem elevado, mas só que aqui não daria 7, né? Entendeu? Nesse caso daqui, né, a projeção do maior lado, de dois lados, a projeção do maior vai ser sempre maior, tá? Não necessariamente quando eu projeto um lado maior sobre uma reta, ele vai dar uma projeção maior, porque depende do ângulo que ele faz com essa reta. Mas no caso do triângulo, quando eu comparo dois lados, tá? A projeção do 8 vai ser maior que a projeção do 7. Tudo bem? Porque se a projeção do 8 fosse igual a do 7, né, aí eu teria um triângulo isósceles, né? Então não poderia. Para ser isósceles tem que ser 7 aqui, ou 8, 8 e 8. Tudo bem? É importante vocês terem essa... criticar isso aí, tá? Sempre estar observando se o resultado... Eu posso ter até errado em conta. Mas
pelo menos tá dando menor do que 5, que era o que deveria, que é o esperado, É que eu não falei isso antes de começar o exercício, né? Tá, mas se você fosse fazer uma prova de múltipla escolha e tivesse lá respostas acima de 5 ou maiores do que 5, você já cancelaria todas elas. Você só poderia marcar respostas menores do que 5. E outra coisa, como 7 e 8 são, né, são números bem próximos, né? Então não poderia a projeção do 7, sei lá, ser de repente 1, né? A projeção do 7 está bem próxima de 5, tá? Se fosse assim 8, né? 8 e 3, por exemplo, né? Aí ok. 8 e 3 dá 11, o triângulo existe, né? 10 é menor do que 11. A projeção do 3 seria bem menor do que a de 8, tá? Mais um exercício. Esse exercício aqui eu poderia fazer também aqui, pessoal, esse exercício, aplicando 2 Pitágoras. Aplicava Pitágoras nesse triângulo aqui da esquerda, aplicava no da direita, chamava essa altura de H e resolvia da mesma coisa. Eu vou fazer o próximo assim, tá? Depois faça esse aqui aplicando 2 Pitágoras. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Quer dizer, tem que dar a mesma coisa. Se não der a mesma coisa, das duas uma, ou você acertou e eu errei, ou o contrário, ou também nós dois podemos ter errado nas contas, né? E seria coisa bem engraçada, né? Tá? Então, o resultado é um só. Não interessa o meio da maneira que você fez. Então agora que eu vou fazer o contrário. Vou fazer aplicando 2 Pitágoras e você faça em casa aplicando ali dos cossenos. Então vamos lá, ó. Vou chamar esse cara aqui de H. Então bora lá, ó. Sete mais x ao quadrado mais h ao quadrado. Já vou escrever 4 vezes 29, né? Que é 2 ao quadrado é 4, a raiz de 29 ao quadrado é 29. Depois eu vou ter aqui, esse aqui é no triângulo grande, né? Estou aplicando. Esse triângulo retângulo grande aqui. Triângulo retângulo menor, eu vou ter que x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é 25. Então 7 ao quadrado, né, vai ser 49, mais 2 vezes 7 vezes x vai dar 14x, mais x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 4 vezes 29. Se fosse 4 vezes 30, daria 120. 4 vezes 30, 4 vezes 3, 12, vezes 10, 120. Mas como é 4 vezes 29, 120 menos 4 vai dar 116. Tá? Se você não acreditar em mim, faz na mão aí. Aqui, ó. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 9, 36. 80 mais 36, 116. Eu sei o seguinte, ó. Sei que esse camarada aqui vale 25. Tá? Aí, olha só. Quanto é que é 49 mais 25? 74. Então, eu vou ter aqui, ó. 49 mais 25 é igual a 74. 116 menos 74 vai dar 2, aqui vai dar 42, tá? Então eu vou ter 14x é igual a 42. Quanto é que é x? 42 por 14 vai dar 3, né? Então aqui eu vou ter, ó, triângulo 3, 4 e 5. A gente já sabe que é triângulo retângulo, né? Aqui eu vou ter 10 ao quadrado vai dar 100, mais 4 ao quadrado 16, 116, né? Que é o que eu já tinha calculado aqui, né? Que é 4 vezes 29. Então tá batendo, né? Ok, pessoal, chegamos aqui a 50 minutos de aula. Seria um tempo de aula, né? Não? É o padrão dos colégios aí, né? Um tempo é 50 minutos de aula. Alguns colocam 45, tem outros colégios que colocam 1 hora, mas em geral são 50 minutos de aula, um tempo. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas, só colocar abaixo nos comentários. Tudo bem? Esse último exercício, refaça ele aplicando lei dos cossenos. Tá?
que você vai ver que tem que dar o mesmo resultado. Ok? Leonardo, eu vou fazer em relação a qual ângulo que eu vou fazer ali dos cossenos? Ora, faça em relação a esse ângulo daqui, ó. Alfa. Por quê? Porque eu vou achar quanto é que vai ser o cosseno de alfa. Quanto é que vai ser o cosseno desse ângulo daqui? Quanto é que é o cosseno de 180 menos alfa? É menos cosseno de alfa, né? E quem vai ser o cosseno? Vai ser x sobre 5. O cosseno de 180 menos alfa. Você tem que escolher o ângulo correto. Não vai escolher esse ângulo daqui, que aí você não vai conseguir. Você vai até achar o cosseno desse cara, mas não vai te ajudar a achar o x. Não vai te ajudar a achar o x aqui. Tudo bem, pessoal? E refaça aqui, ó. Esse daqui, da mesma maneira que eu fiz aqui, ó. Esse último. Utilizando 2 Pitágoras. Tá legal, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês. Até essa é a minha primeira aula desse projeto de aulões. Espero que tenham gostado. Coloquem aí nos comentários as próximas aulas que vocês desejam assistir, tá? Então, um abraço, até mais. Tchau, tchau.